Imagina só caminhar por corredores intermináveis, pisando em tapetes super espessos, com paredes forradas de ouro, obras de arte inestimáveis para todo lado. E aqueles lustres de cristal gigantes, né, balançando lá no alto. Exatamente. Esse é o Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo, bem no comecinho do século XX. Tipo uma construção absurda com mais de 1.500 aposentos de puro luxo. Uhum. O centro de comando absoluto dos imperadores russos. Pois é. Mas aí, se a gente olhar pelas janelas desse mesmo palácio, o contraste é, assim, violento. Do lado de fora, 85% da população do império não é dona nem da terra onde dorme. Caramba, 85%? Sim, é uma massa de pessoas trabalhando até a exaustão total, lutando contra a fome todo dia e, bom, eu sou a sua anfitriã de hoje e tô super animada para guiar a nossa conversa. Eu tô aqui com o especialista para destrinchar tudo isso com você. E olha, essa fratura exposta entre a opulência e a miséria absoluta é bem o motor do nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. E o objetivo não é só jogar datas históricas na mesa, né? Não, de jeito nenhum. O que as nossas fontes detalham hoje é a anatomia mecânica de uma ruptura social completa. A gente vai examinar como uma desigualdade tão enraizada transformou a sede de um império secular no palco de um experimento político que basicamente mudou a gravidade do século XX inteiro. Exato. E o legal dessa análise é que o material não foca só nas revoluções russas de 1905 e 1917, como se fossem casos isolados, sabe? Uhum. As fontes cruzam esses dados com padrões muito parecidos de insatisfação que explodiram quase na mesma época em outros lugares do mundo. Como no México. Isso com destaque total para a Revolução Mexicana. É tipo uma exploração sobre a matemática do colapso. A grande pergunta é o que acontece na prática quando a estrutura de poder ignora as necessidades vitais da população por décadas. Para responder isso, a gente precisa primeiro entender o tamanho dessa panela de pressão russa. Para quem está ouvindo ter uma ideia, o Império Russo era um verdadeiro leviatã geográfico. Gigante. Quase 22 milhões de quilômetros quadrados. Em 1914 tinha 174 milhões de habitantes. Nossa, é muita gente. Muita gente. E a engrenagem econômica de todo esse império era baseada numa contradição profunda. A servidão, que era aquele sistema quase medieval, onde o camponês ficava amarrado à terra do senhor, ela tinha sido formalmente abolida em 1861. Mas lendo sobre essa lei de 1861, fica bem claro que foi uma liberdade com tipo uma etiqueta de preço impagável, né? Com certeza. Os camponeses foram libertados, mas para continuarem plantando e vivendo, eles tiveram de comprar os pedaços de terra dos nobres. E com preços superinflacionados. Exato, assumindo umas dívidas enormes de longo prazo, que eles chamavam de pagamentos de resgate. Ou seja, na prática eles só trocaram a servidão legal pela servidão financeira. A dependência dos grandes donos de terra continuou a mesma e o país continuou super agrário e estagnado. E o mais louco é que enquanto a Rússia mantinha essa estrutura feudal no campo, rolava um esforço desesperado para industrializar alguns centros urbanos, tipo São Petersburgo e Moscou. Uhum. Só que essa industrialização não nasceu de forma orgânica, de uma classe média burguesa local, sabe? Ela foi injetada de cima para baixo, financiada pesadamente por dinheiro de fora. Capital francês, britânico. Entendi. Isso criou uns bolsões de fábricas bem modernas, mas que eram operadas por trabalhadores rurais que tinham acabado de migrar para a cidade. A imagem que as fontes passam da Rússia dessa época é muito a de um país forçado a viver em duas eras diferentes ao mesmo tempo. Como assim? É como se a elite tentasse correr uma maratona moderna de industrialização, sabe? Mas obrigando a base da população a correr essa mesma maratona vestindo umas armaduras medievais pesadíssimas de autoritarismo e falta de direitos civis. Nossa, essa analogia é perfeita. Porque, tipo, o trabalhador lá, nessas fábricas novas, lidava com ambientes tóxicos, sem nenhuma legislação trabalhista, operando máquina por 14 horas por dia. E a armadura que mantinha todo esse sistema operando era o absolutismo do czar Nicolau II. Ele não governava conversando com a sociedade, não tinha consenso político, era um tripé de coerção. Exato. A Igreja Ortodoxa dava a justificativa ideológica, sabe, o direito divino.
A elite militar e os nobres controlavam a produção. E a polícia política secreta, a Ucrânia, ela se infiltrava em qualquer grupo que pensasse diferente. E aí entra um ponto crucial. Quando o país não tem canal institucional para a população reclamar, tipo um parlamento de verdade, ou imprensa livre, a oposição não some, né? Não mesmo. Ela simplesmente desce para os subterrâneos e se radicaliza muito mais. E foi exatamente nesses subterrâneos que o Partido Operário Social-Democrata Russo, o POSDR, foi criado em 1898, totalmente baseado na teoria marxista. Mas a teoria acabou esbarrando na realidade da Rússia. E isso causou um racha gigante no partido lá em 1903. Ah, a famosa divisão. Isso. De um lado, os mencheviques. Eles eram mais ortodoxos em relação a Marx, argumentando que a Rússia precisava primeiro passar por uma revolução burguesa, desenvolver o capitalismo para só depois, um dia, pensar em socialismo. Tá, e do outro lado? Do outro lado estavam os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. E o Lenin trouxe uma inovação tática brutal para o jogo. O que as fontes mostram é que a inovação dele foi bem estrutural. Ele dizia que ficar esperando o capitalismo se desenvolver organicamente na Rússia era perda de tempo. Exato, uma espera inútil. Em vez de ter um partido de massas grandão e meio passivo, o Lenin propôs criar uma vanguarda. Tipo um grupo super disciplinado de revolucionários profissionais mesmo. Profissionais da revolução, exatamente. A ideia era que essa vanguarda liderasse uma aliança entre os operários da cidade e os camponeses, para forçar a revolução na marra, na hora, sem esperar as etapas históricas que o Marx tinha descrito lá para o Ocidente. E a faísca para testar tudo isso na prática não demorou para acontecer. Veio de um desastre militar completo. Em 1904, a Rússia entra em guerra contra o Japão por causa de umas disputas de território lá na Manchúria. Uma guerra totalmente impopular. Total. O conflito sugou a pouca estabilidade econômica que o Império ainda tinha, e o baque psicológico foi gigantesco, né? Imagina, uma frota imperial europeia inteira aniquilada por uma nação asiática que estava emergindo. Foi um choque. O nacionalismo russo foi parar no chão e a fome na cidade só piorou. E todo esse colapso logístico e militar desagou no famoso janeiro de 1905. O Domingo Sangrento. De um mito. Milhares de trabalhadores marcharam de forma super pacífica até o Palácio de Inverno. Eles não queriam derrubar o governo naquele dia, né? De jeito nenhum. Eles estavam carregando ícones da igreja, retratos do czar, eles até chamavam ele de paizinho. Nossa! A petição deles pedia coisas como jornada de 8 horas e uma assembleia constituinte, nada de revolução armada. Mas a resposta do Estado foi uma barreira de metralhadoras operada pela Guarda Imperial. Um massacre! Centenas de manifestantes desarmados mortos ali mesmo. Isso acabou na hora com a ilusão de que o czar era um líder bonzinho que estava sendo enganado por conselheiros ruins. Ele se revelou o arquiteto da violência. E a sociedade respondeu parando tudo. Greves gerais varreram o império. Mas no meio de todo esse caos de 1905, o material destaca uma coisa muito mais importante que a revolta em si: a criação de uma tecnologia social nova, os sovietes. Ah, os sovietes. Conta mais sobre como eles funcionavam na prática. Eles operavam numa lógica de poder paralelo. Eram conselhos de base. Tipo, a galera elegia seus representantes de baixo para cima, dentro das fábricas, nos quartéis, nas vilas camponesas. Uma democracia bem direta? Totalmente direta. O Soviete de São Petersburgo, por exemplo, que o Leon Trotsky chegou a presidir, começou só coordenando as greves. Mas logo eles começaram a assumir funções de Estado mesmo. Tipo o quê? Eles organizavam a distribuição de comida, mantinham os trens rodando, faziam patrulha de segurança nas ruas. Ou seja, a população viu com os próprios olhos que dava para ter autogestão sem precisar da burocracia do império. Caramba, isso é muito poderoso! E aí, sentindo a água bater no pescoço, o Nicolau II tentou jogar uma tábua de salvação, que foi o Manifesto de Outubro. Ele legalizou partidos políticos e criou a Duma, que era tipo um parlamento. No papel,
A Rússia virou uma monarquia constitucional. É, no papel. Mas aí eu te pergunto, essa criação da Duma não foi só uma válvula de escape super cenográfica? Uma ilusão de mudança só para o Tsar ganhar tempo? Porque, no fim das contas, a Constituição manteve o poder de veto com ele. Olha, foi exatamente isso. Totalmente cenográfico. Ele dissolvia a Duma sempre que os deputados eleitos iam contra o que ele queria, e a censura continuou solta. A Duma serviu só como um amortecedor temporário. Não mudou quem era dono da terra, não mudou o horário de trabalho nas fábricas, e essa maquiagem toda não se sustentou quando o czar tomou a pior decisão possível, entrar na Primeira Guerra Mundial em 1914. Foi o fim da dinastia Romanov ali. Os números dessa guerra, nas nossas fontes, são um atestado de pura negligência do Estado. Para a audiência ter uma dimensão, a Rússia mobilizou quase 15 milhões de homens. É um número surreal. Surreal. E a logística simplesmente não existia. Eles mandavam tropas para as trincheiras sem rifle para todo mundo. A ordem era para pegar a arma do colega que morresse do lado. Faltava bota também. Tem relatos de soldados lutando naquele inverno russo absurdo usando cap de tecido na cabeça em vez de capacete. E as baixas refletem isso. 500 mil mortos só no primeiro ano, em 1914. 1.700.000 em 1915. Chegando a 5 milhões de mortos e feridos graves até 1917. E o colapso lá no fronte de batalha era o espelho do colapso dentro do país. Para tentar mandar suprimento para o exército, eles desviaram toda a malha de trem para o uso militar. E o que aconteceu com a comida? Então, o resultado mecânico disso foi que as colheitas apodreciam nas fazendas. Não tinha trem para levar a comida para a cidade, a inflação destruiu o dinheiro das pessoas e o pão simplesmente sumiu de Petrogrado. Uma panela de pressão. Perfeito. O desespero dos civis se juntou com a insubordinação dos soldados. E isso estourou na Revolução Espontânea de fevereiro de 1917. A própria polícia e os militares de Petrogrado se recusaram a atirar na multidão que pedia pão e acabaram se juntando a eles. O czar não tinha mais ninguém para defender ele. Ninguém. O Nicolau II abdicou sem nem conseguir resistir. E aí a gente entra num momento fascinante, que é a dualidade de poder. De um lado, você tinha o governo provisório, tocado pela galera liberal da Duma e uns moderados, tipo Alexander Kerensky. Isso. Eles trouxeram umas liberdades civis que a Rússia nunca tinha visto. Anistia política, fim da censura, liberdade de fazer reunião. Mas, usando outra analogia, é como se o governo do Kerensky tentasse tratar uma hemorragia arterial usando um band-aid. Nossa, sim. Porque dar liberdade de imprensa para um soldado que está congelando na trincheira ou para uma família que está passando fome de verdade não estanca o sangramento estrutural, sabe? Não estanca mesmo. O erro fatal do governo provisório foi recusar tirar a Rússia da guerra e ignorar completamente a reforma agrária. E não foi só um erro de cálculo. Era uma amarração financeira. Como assim? O governo dependia dos empréstimos da França e da Inglaterra para não quebrar. Se eles saíssem da guerra, o país declarava falência no dia seguinte. Entendi, um beco sem saída. E do outro lado do balcão do poder, os sovietes tinham voltado com força total, e eles perceberam essa paralisia do governo. Tinha um vácuo enorme de soluções materiais para as pessoas. E foi aí que o Lenin, voltando do exílio lá na Suíça em abril de 1917, soube preencher esse vazio perfeitamente. A comunicação dele foi impecável. Os slogans do Lenin ignoravam toda aquela discussão teórica densa sobre etapas do capitalismo e iam direto na ferida mecânica das ruas. Paz, pão e terra, e todo o poder aos sovietes. Jogada de mestre. Prometendo acabar com a guerra na hora, dar comida para as cidades e entregar as fazendas para os camponeses, os bolcheviques ganharam a tração que faltava para dar o golpe em outubro. E é importante dizer que a Revolução de Outubro não foi um levante espontâneo do povo, como foi a de fevereiro. Não, foi super planejado. Foi uma tomada de poder cirúrgica. O Comitê Militar Revolucionário, chefiado pelo Trotsky, tomou controle do telégrafo, dos trens, das pontes principais. O governo provisório caiu quase sem ninguém dar um tiro na capital. Foi muito rápido. Sim. E o novo governo socialista já chegou soltando o decreto
estatizou banco, confiscou as terras privadas e tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Mas, ironicamente, o que pareceu uma vitória super rápida jogou o país direto no abismo da Guerra Civil Russa de 1918 até 1921. Foi um nível de brutalidade que deixou 13 milhões de mortos. E foi nessa época que o czar e a família dele foram executados. Lá nos porões da casa em Ekaterimburgo. Isso. O Exército Vermelho, do Lenin e do Trotsky, teve que lutar contra o Exército Branco. E esse Exército Branco era uma bagunça, né? Uma mistura de monarquista, liberal e exércitos estrangeiros dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Canadá. E o Exército Vermelho só venceu essa coalizão toda por causa de geografia e comando centralizado. Eles controlavam o núcleo industrial da Rússia e as ferrovias do centro. Isso deixava eles moverem as tropas super rápido. Enquanto o Exército Branco estava espalhado nas bordas. Exato, sofrendo com linhas de suprimento gigantescas, e os generais deles nem concordavam entre si. Uns queriam o czar de volta, outros queriam ditadura, outros uma república. Não tinha coesão. Tá, a Guerra Civil foi vencida pelos bolcheviques. Mas aqui entra o maior paradoxo desse mergulho profundo. O preço político que eles pagaram foi a alma do próprio movimento. O lema não era todo o poder aos sovietes. Era a democracia nas fábricas. Mas para salvar a revolução desse cerco militar, eles não acabaram destruindo a essência do que levou eles ao poder? Digo, os sovietes viraram só executores de ordens do partido, não é? É a mais pura verdade. O chamado comunismo de guerra montou a arquitetura da ditadura. Eles centralizaram a política e a economia inteira na mão do Estado. A oposição foi criminalizada. A imprensa livre acabou. Os sovietes deixaram de ser conselhos livres e viraram só engrenagens da burocracia do Partido Comunista. O ideal popular engolido pelo autoritarismo. E depois que eles venceram a guerra e formaram a União Soviética em 1922, a máquina de propaganda entrou no modo turbo para justificar isso. A arte virou utilidade do Estado. Se a gente olhar os cartazes da Valentina Koladina lá em 1929, não era só arte bonita, era engenharia social. Entendi, para projetar a ideia de um progresso liderado unicamente pelo partido. E a liderança desse partido ia cair no colo do Joseph Stalin logo depois que o Lenin morre em 1924. E a briga entre o Stalin e o Trotsky mostra muito como o poder funciona nos bastidores. Como assim? O Trotsky era o cara brilhante, o criador do Exército Vermelho, mas ele meio que esnobava o trabalho burocrático de escritório. Já o Stalin percebeu que, num país de partido único, o poder não vem de quem faz o discurso mais bonito. O poder vem de quem assina as nomeações. Ah, a burocracia! Como secretário-geral, o Stalin passou anos colocando aliados dele em todos os comitês importantes. Quando a briga estourou de vez, o Trotsky tinha os argumentos teóricos, mas o Stalin tinha a máquina do partido na mão. E o resultado mecânico disso foi um regime totalitário de quase 30 anos. O Estado soviético sob o Stalin se voltou violentamente contra o próprio povo, com aquelas coletivizações forçadas, expurgos bizarros. O Trotsky foi expulso, exilado e depois assassinado lá no México em 1940. E sabe a velha nobreza que foi destruída? Sim. Deu lugar para nomenclatura, uma elite nova de burocratas do partido que tinha loja especial, apartamento de luxo, hospital exclusivo, enquanto o povo normal pegava fila quilométrica para ganhar ração básica. O que mostra que substituir uma elite por outra excludente aponta para uma falha nos sistemas das revoluções em si. E é muito louco porque as nossas fontes trazem os dados da Revolução Mexicana que provam que isso não dependia da Rússia ou de marxismo para acontecer. Aconteceu lá também. A Revolução Mexicana começou em 1910 e tinha uma matemática agrária igualzinha. 850 fazendeiros eram donos de praticamente todas as terras produtivas do México e o ditador Porfírio Dias mandava na política há mais de 30 anos. Esse período porfiriato tinha a mesma lógica torta do final do czarismo. Modernizar o país usando o dinheiro estrangeiro, mas esmagando o trabalhador rural. O Dias fez ferrovia, atraiu investidor europeu e americano, mas roubou as terras comunais dos indígenas e camponeses.
Aí o Francisco Madeiro lidera o primeiro levante para derrubar ele. Só que o Madeiro era da elite. O foco dele era político, ele queria eleição livre. Mas não queria mexer no sistema dos latifúndios de jeito nenhum. E derrubar o Porfírio Dias foi só a fachada caindo, né? O conflito de verdade foi quando a base percebeu que a mudança política não ia botar comida na mesa. Os exércitos do Pancho Villa, lá no norte, e do Emiliano Zapata, no sul. O Zapata lançou o Plano de Ayala, exigindo devolver as terras para o povo imediatamente. Essa tensão entre o novo governo tentando se estabilizar e os exércitos da periferia exigindo terra mergulhou o México numa guerra civil super sangrenta. E olha os paralelos. A Constituição Mexicana de 1917, mesmo ano da Revolução na Rússia, era linda no papel. Trazia a reforma agrária e direitos trabalhistas super radicais para a época. Mas o processo que veio depois acabou neutralizando os líderes populares. O Zapata e o Villa foram assassinados. Isso. E o poder acabou concentrado num partido de Estado que dominou o México por quase todo o século XX. Em ambos os lugares, a força de um povo explorado derruba um ditador antigo, mas o novo Estado sempre acha um jeito de fechar as portas do poder de novo, mantendo as bases de fora. Analisando as duas fontes lado a lado, fica óbvio que destruir o sistema antigo, seja invadindo o Palácio de Inverno ou marchando na Cidade do México, é só a fase destrutiva, a parte fácil. O grande desafio estrutural é o day after, o dia seguinte. Com certeza. Quando a poeira baixa, a história mostra que o poder tem essa tendência absurda de se concentrar. Se você não criar mecanismos que garantam a distribuição real de terras, riqueza e política, uma nova classe dirigente simplesmente senta nas mesmas cadeiras de privilégio da antiga. E é uma engrenagem fria da história. As revoluções violentas não estouram só porque alguém espalhou uma ideologia nova. É meio que uma lei da física social. Como uma panela sem válvula. Exatamente. Quando as instituições ficam tão capturadas por uma elite que não conseguem mais processar as demandas vitais de milhões de pessoas por décadas, a mudança pacífica fica impossível. A pressão acumula e o sistema quebra de forma violenta. Bom, a gente viajou dos aposentos luxuosos do Palácio de Inverno até a ascensão totalitária do Stalin, passando pelas fazendas do México. É muita informação, mas acho que a principal lição é entender como essas estruturas rígidas colapsam. E, para encerrar nosso mergulho profundo de hoje, eu queria que você deixasse o pessoal acompanhando a gente com uma última reflexão. Olha, pensando nos dias de hoje, a gente vive num mundo super conectado, com excesso de informação e onde a desigualdade econômica passa ao vivo nas telas de todo mundo. Se essa matemática da desigualdade continuar aumentando e as demandas das bases forem ignoradas sistematicamente, será que as nossas instituições modernas teriam flexibilidade para corrigir a rota sozinhas? Ou, na hora que a pressão apertasse de verdade, a gente ia descobrir que as nossas estruturas são tão surdas e desconectadas da realidade quanto eram as portas pesadas do Palácio de Inverno. Nossa, é uma baita reflexão. Bom, fica aí o questionamento para quem está ouvindo a gente. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou essa análise profunda e a gente se encontra na próxima exploração histórica. Até lá!